Bom dia. Jardim de oração. Muito bem-vindos aqui também no Instagram. Bom dia a todos. Bom dia, Val. Finalmente hoje eu vi a Val. Ela tá sempre com a câmera fechada. Gente, muito prazer estar aqui de novo com vocês para mais uma sessão, para mais uma porção da semana. Essa porção eu meditei muitas coisas sobre ela e nenhuma delas eu percebia, ou sentia, ou recebia do Senhor a ideia de falar sobre isso. E aí, hoje de manhã, fui tomar o meu banho, e é sempre assim, né? Deus fala com a gente no chuveiro também. Então, vamos conversar sobre um assunto muito legal, que é como é que a gente faz para obter o sucesso da noite para o dia. Então, a gente vai ler na Bíblia, em Gênesis 41, do 39 ao 45, a ascensão de José. José estava na prisão até semana passada, na nossa leitura. Nós estamos seguindo essa jornada de ler as porções, as paraxás, os parachotes. São porções separadas pelos sábios e nós estamos lendo elas seguidamente, uma atrás da outra. Com a ajuda de Deus, a gente vai terminar esse ano lendo um ciclo inteiro de Torá e vai ser muito legal. Estou muito feliz com isso. Nós estamos na paraxá que se chama Miketz, que a tradução dela é no fim, ou nos últimos tempos, e no fim, e chegando ao final, fala sobre finalizações. Então, semana passada, terminamos a nossa leitura com José preso, ainda preso e esquecido dentro da prisão. A prisão antigamente não é como a prisão de hoje, que é mais aberta. Antigamente era uma coisa bem fechada. Era como se fosse um calabouço, uma masmorra, uma coisa bem fechada. Então era um negócio bem ruim, é como se fosse um poço. E aí, nessa porção, ele simplesmente sai do buraco onde ele se encontrava e se transforma ou recebe as chaves da cidade do Egito, vamos dizer assim. Vamos ler aqui na Bíblia. Diz assim em Gênesis 41, 39. O faraó disse a Yosef, antes disso, o faraó teve um sonho. José interpretava os sonhos. José já tinha interpretado os sonhos de dois prisioneiros e foi bem sucedido em seus sonhos. Ele pediu, a primeira vez que ele murmurou e reclamou de algo, foi quando ele pediu para um deles lembrar e ele disse: Ai, 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 lembra de mim, porque eu fui tirado da minha terra e trazido para cá e não fiz nada para merecer estar nessa cadeia e blá, blá, blá. E o cara que ele tinha interpretado os sonhos saiu da prisão, tal qual como ele interpretou, e não lembrou de José por 2 anos. Só que ele já estava lá na prisão por muitos anos. Então, ele ficou mais 2 anos depois desse ato. O faraó teve um sonho, e aí o cara lembrou: ó, peraí, tem alguém que sabe interpretar, porque ninguém conseguia interpretar o sonho de Faraó. Aí lembraram de José, e aí então cataram ele da prisão. José interpreta o sonho muito bem, mas quando ele chega lá para falar sobre o sonho, ele afirma: não sou eu que interpreta, é Deus. A interpretação dos sonhos é mérito de Deus, não de mim mesmo. Não sou eu que interpreto. Não sou eu que tenho o dom. É Deus que revela as coisas. Então, esse é um detalhe interessante. E aí ele interpreta, o faraó gosta dele, e aí entra aquilo que eu vou falar para vocês aqui, ó, 39. O faraó disse a José, uma vez que Deus lhe informou a respeito de tudo isso, não há ninguém mais com tanta sabedoria e entendimento quanto você. Você será encarregado da minha casa e sustento será distribuído ao meu povo por suas ordens.
Somente o trono eu lhe excederei em hierarquia. O faraó disse a José: Veja que eu estou lhe nomeando responsável por toda a terra do Egito. O faraó tirou seu anel de sua mão e o colocou na mão de José. Ele o vestiu com as mais finas roupas de linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ele o fez montar em uma segunda carruagem e anunciavam à frente dele: Este é o vice-rei. A ele foi dada autoridade sobre todo o Egito. O faraó disse a José: Eu sou o faraó e sem sua permissão nenhum homem erguerá sua mão ou seu pé em todo o Egito. O faraó deu a Yosef o nome de Safenat-Paneah e deu-lhe Asenat, ou Asnat, filha de Potífera, o sacerdote de On, como esposa. José saiu sobre a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando esteve diante do faraó, o rei do Egito. José deixou a corte do faraó e fez uma viagem de inspeção por toda a terra. A terra produziu durante 7 anos de fartura, punhado aos punhados. Já passamos um pouquinho. Ele simplesmente saiu da prisão e se transformou ou recebeu como se fosse hoje a vice-presidência dos Estados Unidos. Ou então ele se transformou se fosse uma mulher na rainha da Inglaterra, ou na vice. Então, pensa, é uma coisa extraordinária. E aí, quando a gente vai pensar em sucesso repentino, quantas vezes a gente observa assim, ai, foi da noite para o dia que aconteceu tal coisa. Quando eu estou falando de sucesso, não necessariamente estou falando de recurso financeiro, de influência financeira, mas pode ser sucesso simplesmente na ideia daquilo que você crê como sucesso. Vamos imaginar. Você está solteira há muitos anos e gostaria muito de casar, de ter um bom relacionamento. Sucesso para você é o quê? É encontrar esse parceiro, essa pessoa que vai ser a sua pessoa. Tem pessoas que querem ter filhos. Sucesso para essa pessoa é segurar o bebê na barriga, ter filhos, é engravidar. Tem pessoas que querem milagre na saúde. Tem pessoas que querem amigos. Tem pessoas que querem só viver bem, que vivem perrengue todo dia, no trabalho, na relação com o seu esposo. Qual que é o seu sucesso? E como é que ele vai chegar da noite para o dia? Então vamos ver na história de José como é que chega da noite para o dia. Por quê? Porque não chega da noite para o dia. Em nenhum desses casos chega da noite para o dia. Nunquinha, nunquinha. Não existe sucesso da noite para o dia. O sucesso é processual. Até porque, se você recebesse algo que você não está preparado para receber, você não comporta. Se o teu recipiente cabe 20 litros de água, se você receber 40 litros de água, o que que acontece com os 20 restantes? Vai-se embora. Em termos mais práticos, se você quer uma boa relação e você não melhora a sua gestão emocional para parar de ser briguenta, mandona, controladora, ciumenta ou coisas semelhantes a essas, não vai adiantar. Porque não vai ter, não adianta o outro se transformar se a gente não se transforma. Então, o sucesso, ele vem através das dificuldades que Deus coloca em nossas mãos. Para quê? Então, por que que Deus coloca dificuldades na nossa frente? Para nos forjar, beleza, para nos forjar. A gente se transforma em pessoas melhores, a gente aumenta o nosso vaso, a gente comporta mais amor, mais sabedoria, mais dinheiro, mais tudo. Em termos de maternidade, por exemplo, uma mulher só consegue ser mãe se ela tem despertado em si aquela sensação da maternidade. Do contrário, não adianta.
Não cabe. A maternidade ou os filhos, então, é algo muito, 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 muito espiritual. A gente só é mãe e pai quando Deus é. Não é um assunto à parte. O nosso assunto é sucesso, e sucesso da noite para o dia. Então, Deus manda dificuldades para a gente forjar. Mas forjar do quê? E aí, a gente vai entender aqui sobre o nome que José ganhou. José ganhou o nome de Tsafenat-Paneah, que a tradução desse nome é aquele que explica as coisas ocultas. Antigamente existia muita ideia do respeito ao nome e ao significado que o nome traz. Então, sempre tem um significado nos nomes. Todos os patriarcas colocavam o nome dos seus filhos para lembrar de algo, trazendo a referência a algo. O mesmo aconteceu aqui. Faraó deu o nome a José porque ele fez a interpretação dos sonhos. Então, ele deu esse nome, Safenar Pané, aquele que explica as coisas ocultas, ou aquele que revela os mistérios, o revelador de mistérios. E aí eu fui refletir sobre, esse era o principal tema que eu queria trazer para vocês, sobre esse nome. Então, o primeiro pensamento de compartilhar desse estudo com vocês era sobre isso, sobre essa troca de nome. A gente tem várias trocas de nome na Bíblia, e essa é uma troca curiosa, porque geralmente é Deus que troca o nome das pessoas, e aqui foi o Faraó que trocou o nome de José. E trouxe um nome muito interessante. Por quê? Porque ele revelou o que para Faraó? Não foi os sonhos que ele revelou para Faraó. Aparentemente, parece que foi os sonhos. E que, pelo fato dele ter revelado os sonhos, interpretado direitinho e tudo certo, aí então o Faraó se elevou. Elevou, José para um cargo alto. Não foi isso. Porque está dizendo ali. Deixa eu voltar lá onde está dizendo. E Faraó disse a Yosef: uma vez que Deus lhe informou a respeito de tudo isso, não há ninguém mais com tanta sabedoria e entendimento. Uma vez que Deus, o que ele fez com Faraó? Ele revelou Deus no oculto. Na minha Bíblia, o significado do nome está: Deus fala e vive. Que lindo, é isso aqui. Ele revelou Deus no oculto. Então, o segredo do sucesso é o desafio, certo? Para quê? Para nos forjar, para aumentar a nossa consciência, para caber mais informação, mais riqueza, mais aquilo que a gente busca. Só que o segredo do segredo está onde? Em revelar Deus nessa dificuldade. Quantas vezes na dificuldade, o que é que eu faço? Eu reclamo, eu murmuro. O que José fez no ambiente mais denso que podia existir? A prisão, um poço profundo. Ele já tinha sido jogado no poço anteriormente pelos seus irmãos, e agora ele estava numa prisão por muitos anos. O que ele fez dentro dessa prisão? Ele revelou Deus para as outras pessoas. E o que a gente costuma fazer quando a gente está nas nossas prisões? Uma prisão de escassez, uma prisão de briga, uma prisão de infertilidade, uma prisão de doença. Tudo são prisões, são exílios em que nossa alma pode, se a gente for tirar a ideia de José, um homem, e trazer para um simbólico e olhar a alma José, quando foi para esse exílio nesse sistema que se chama Egito, ela se exilou da presença de Deus, só que José não fez isso. Quanto mais profundo ele ia, mais ele tinha conexão com Deus e mais ele revelava a Deus aos outros. E esse foi o segredo do sucesso dele. Foi pelo fato de Faraó ter dito: escuta aqui, por causa que Deus te revelou. Não é? Escuta aqui, já que você tem conexão com Deus. Nossa, você é ungido do Senhor. Palmas para você. Vou te elevar.
Você deve ser uma pessoa especial porque Deus gosta de você. Ele conseguiu fazer com que Faraó olhasse para ele e visse Deus. Colocou, até o próprio Faraó colocou Deus em primeiro lugar. Semana passada eu falei muito sobre isso, José colocando Deus em primeiríssimo lugar. Tudo que vinha para ele, ele dizia: não sou eu, é Deus. Tudo que falavam para ele é: não sou eu, é Deus. Até a mulher de Potifar, quando no Midrash conta sobre isso. E eu falei isso na live da semana passada. Ela elogiava ele. Nossa, como você é bonito. Deus me fez assim. Nossa, como você canta bem, toca bem. Toca para mim uma harpa. Não, eu só toco para louvar ao meu Deus, ao nosso Deus. Então ele sempre tinha na ponta da língua, no automático, a presença de Deus com ele. Tá, mas ele não estava preso, ele não estava no Egito, ele não estava longe da família dele, ele não estava reclamando, murmurando, brigando, não, ele estava falando que ele estava louvando a Deus com a sua harpa. Ele estava cantando, ele estava unido, dizia, porque José estava tremendamente conectado com Deus, tudo que ele tocava prosperava, tudo que ele fazia prosperava. Ele rapidamente tinha uma ascensão. Fazia uma coisa, daqui a um pouquinho já estava dando certo essa coisa. Fazia outra coisa, daqui a um pouquinho estava dando certo essa coisa. E o que Deus quer falar conosco é justamente isso. Você tem a capacidade de chegar nesse fundo do poço, nesse lugar onde não tem solução, você não sabe que momento que você vai sair. E você revelar, você se transformar nesse nome, Safenat Paneah, aquele que revela Deus no oculto. No oculto não tem luz no fundo do poço, mas José tinha, porque ele não deixou a chama dele apagar dentro do buraco. Ele tinha, ele revelava Deus no oculto. Quando os caras dentro da prisão diziam: olha, tô tendo uns sonhos estranhos aqui, é, não sei interpretar. E aí ele responde: mas Deus pode interpretar, dentro da prisão. Que ele responde: eu vou ver aqui, eu vou orar, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma intercessão, porque eu sou boa na intercessão, então Deus fala comigo. Isso aqui é soberba. Ele trouxe em primeiro lugar: Deus pode revelar. Deus revela. Se Deus quiser, ele revela. Se não quiser, ele não revela. Então ele estava exaltando o nome de Deus. Aonde? Na dificuldade. E como que a gente vive na dificuldade? A gente reclama, a gente faz campanha, a gente briga com Deus, Senhor, por quê? Por que isso? E nós precisamos ter uma virada de chave na mente para então comportar esse sucesso da noite para o dia que a gente quer. Virada de chave, dizer, não, peraí, é Deus aqui. Quebrou alguma coisa em casa? Gratidão, quebrou uma coisa em casa. Algo muito bom vai acontecer. Por quê? Porque está acontecendo o que se chama de capará. Acontece uma situação ruim. Gratidão, está acontecendo uma coisa ruim. Quando nós chegaremos nessa mentalidade de agradecer por algo ruim? Aqui no Instagram, quero falar com vocês. Todas as segundas e quintas, 8h30, a gente tem a leitura de um livro. Nós estamos lendo agora, nesse momento, um livro chamado de Portões do Agradecimento. Antes disso, a gente leu um livro chamado Jardim da Emuná, Jardim da Fé. São livros muito edificantes. Ambos falam sobre Deus em primeiro lugar e agradecer pelas dificuldades. Se você quiser participar dessa leitura, se você quiser participar do grupo de WhatsApp que a gente tem, Jardim de Oração, um grupo somente para mulheres, clica no link da minha biografia e entra nesse grupo. Tem link lá para isso, é gratuito. O que eu quero falar desse livro? Porque aqui no Zoom as mulheres que estão aqui vão lembrar dessa situação. A gente estava lendo uma história de um homem que tinha perdido todo o seu dinheiro e que tinha ligado para pessoas, ou as pessoas ligaram para ele, não lembro mais direito a história. Ligaram para ele, aí, fulano, como é que você tá? E ele disse assim: nossa, tô muito bem, eu acabo de perder todo o meu dinheiro. Meu navio afundou, a carga toda foi por água abaixo. E eu preciso comemorar isso. Quando a gente leu essa história, a gente pensou:
Oi, o cara vai dar uma festa porque ele perdeu todo o seu dinheiro? Como assim? Me explica isso direito. Isso é uma mudança de mentalidade muito grande para nós. Aquilo, aquela leitura transforma a gente, está transformando a gente ao longo do ano e tudo aquilo que a gente está lendo. Pensa como é que você vai comemorar uma coisa que aparentemente seria uma tragédia. É porque você confia em quem mandou aquilo. Você confia em quem mandou a dificuldade. Você crê em quem mandou a dificuldade. Você não crê que a dificuldade vem de um outro lado que não seja Deus. Porque se você bota força na dificuldade, você está crendo nela, que ela é maior do que Deus. E não há ninguém maior que Deus. Então, nós precisamos olhar para esse sucesso repentino de José e entender que ele só chegou nesse sucesso da noite para o dia, saiu da prisão e se transformou em o vice-presidente dos Estados Unidos, no caso, ou o vice ali, o vice-rei do Egito, porque ele preparou-se para isso ao longo dos anos em que ele esteve nesse exílio. E um detalhe interessante, ele morreu ali. Ele se casou, ele teve filhos, ele viveu ali até a sua morte, ele saiu do Egito. Somente os ossos dele saíram do Egito. E ele foi muito feliz nesse lugar. E nós podemos ser felizes mesmo em situações de dificuldade, vivendo, convivendo com aquilo que a gente gostaria de ter mudado. Será que a gente consegue chegar nesse lugar? Então, a minha proposta de hoje é isso, que a gente olhe para esse sucesso repentino de qualquer coisa que a gente queira na vida e perceba, não é repentino, existe um preparo para isso. Seja lá qual sucesso eu queira, existe um preparo, e o preparo requer suportar os desafios. Com o quê? Com a consciência de que é Deus nele, revelar Deus através do desafio. Como é que eu revelo Deus através do desafio? Sendo grata pelo desafio, é uma proposta. Sendo leve através do desafio. Estou com um desafio muito grande e sou grata por ele. É ter essa resposta em primeiro lugar. Ter essa resposta em primeiro lugar. Estou em um desafio, Deus está me mandando um desafio e isso é muito bom, porque eu sei que aqui na frente eu vou melhorar. Algo está sendo tratado em mim. Isso é uma resposta automática que exalta Deus no desafio. Que é diferente. Ai, irmã, eu estou passando por uma situação muito difícil. Me ajuda com a oração. Intercede por mim. Ora por mim. Por quê? Porque eu não quero essa situação. Eu quero mudar essa situação. Eu não aceito ela. Eu quero declarar que é com força romper os céus para mudar essa situação. Isso aqui fala de guerra. E não é sobre guerra. Deixa eu ler a Val colocou aqui exatamente isso. Eu acredito que o sucesso de José foi a profundidade da alegria, que é o prazer completo do eterno e o propósito. Nada a faltar, nada quebrado e tudo no lugar. Nome, trabalho, dinheiro, servir pessoas e ser grande, como todos somos chamados a cada manhã. Exato, a alegria tem um segredo da alegria. Por quê? Porque quando a gente está falando de milagres aqui, pode ser dito, esse sucesso que eu trouxe para você, o sucesso da noite para o dia, poderia ter sido trazido com a roupa de um milagre. Então, é um tempo de milagres. Essa semana é um tempo de milagres, inclusive. É um tempo em que aquele que está preso se transforma em rei, aquele que estava no chão é exaltado. É um tempo de milagres, de acontecer coisas sobrenaturais. E aí, muitas vezes, a gente fica alucinado pelo milagre. Eu quero milagre, eu quero a coisa, eu quero a situação, eu quero que Deus haja na minha vida, que fale comigo, que seja isso, que seja aquilo, e etc. E uhul! Quero. Só que por que que Deus faz isso? Para que que Deus faz isso? O que acontece conosco quando a gente recebe um milagre? O que a Val falou aqui, alegria. Então, se eu recebo um milagre, eu me transformo em quê? Em uma pessoa grata, alegre, feliz. Eu glorifico o nome de Deus. Gente, aconteceu. O que eu queria muito aconteceu. Tenho certeza que vai ser isso e eu fico alegre.
E aí tu pensa assim, gente, mas qual é a importância da alegria? Então, se Deus realiza milagres para que nós nos tornemos mais alegres, há um peso gigantesco nessa alegria, na manifestação de Deus através da alegria. E aqui é algo para vocês meditarem. Deus faz esses milagres para que nós possamos nos alegrar. Então veja o peso que é o contrário disso também. Se falássemos mais disso, aí a gente trocaria o tema. E que é um tema muito profundo. Buscar saber mais sobre a alegria, sobre a satisfação, sobre a gratidão, sobre a plenitude. Hoje a proposta é que vocês possam olhar para as dificuldades e revelar Deus nelas, no oculto, no profundo, no poço, na prisão, no exílio, que a boca de vocês exalte ao Senhor em primeiro lugar. Não sou eu, é Deus. Sou eu que interpreto os sonhos, é Deus. Para que o outro lado, o ouvinte, aquele que possa estar incrédulo, também glorifique o nome de Deus, assim como o faraó disse. Já que Deus te revelou. Ele não disse já que você é um homem de Deus. Já que Deus te revelou. Última coisa que eu quero trazer para vocês. O gozo do Senhor é a nossa força. Show. Última coisa que eu quero trazer para vocês em relação à porção da semana. Existem dois pontos. Muitas vezes a gente fala, José é uma pessoa humilde. Sim, ele se transformou numa pessoa humilde. Mas se vocês voltarem também na Paraxá, na porção que eu falei semana passada, ele não era humilde, não. Porque no começo da vida dele, quando ele estava lá com o papai dele, ele era um trouxa. Por quê? Porque ele se exaltava a si mesmo pelos sonhos que ele tinha. Ele teve dois sonhos proféticos em que os irmãos se prostravam diante dele, os pais se prostravam diante dele e da soberania dele. Os sonhos são proféticos, são decretos do alto, sim, mas ele utilizou isso para se gabar na frente dos irmãos. Isso deu muito ruim na vida dele. Então, nesse início, ele lá, jovenzinho, com 17 anos, quando os irmãos não gostavam mais dele, é por causa disso. Ele era fofoqueiro, porque ele vinha, ele ia para o campo, via o que os irmãos dele mais velhos estavam fazendo e vinha fazer o quê? Falar para o papai: Ô papai, o mano tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo coisa errada. Ele era tipo o justiceiro da ideia. E ele foi ser exilado para tratar isso nele. Ele saiu da cadeia humilde, mas ele não era. Então, essa semana também fala sobre isso. Os humildes serão exaltados, os soberbos serão humilhados. Por quê? Porque os irmãos começaram a tratar ele mal em resposta ao, à soberba dele, etc e tal. Reagiram àquilo que ele estava fazendo lá na época em que eles estavam juntos na casa do papai. E eles queriam matar ele, eles pincharam ele no poço, eles venderam ele para o Egito, eles fizeram tudo o que fizeram com o próprio irmão. E nessa porção, esses irmãos, eles voltam para o Egito, eles vão para o Egito em busca de comida e etc e tal, e eles acabam se prostrando para seu irmão. Então, os soberbos serão rebaixados. Os irmãos mais velhos se prostraram todos diante do vice-rei, que era o próprio irmão deles. Então, ou seja, o decreto do Senhor no sonho há muitos anos atrás se cumpre nessa semana. Por isso, o nome da porção semanal se chama e no fim, e no final de 2 anos, fala sobre finalização, fala, é muito importante aquilo que vocês vão viver essa semana, e eu desejo profundamente que vocês Não tá de saudade? prestem atenção no que está acontecendo na casa de vocês essa semana, porque o começo da leitura, você quer falar, Sônia? Não? Seu áudio abre. Então tá abrindo automático. O começo, a leitura começa com essa palavra. E foi no final de 2 anos. Então fala sobre finalização. O nome Miket fala sobre finalizações. Relações que terminam, relações que começam, decretos, finalizações. Situações que estavam muito tempo em stand-by, estavam paralisadas, vem à tona e você tem uma guinada de vida nessa semana.
Eu estou com muitas expectativas positivas. Junto com isso, tem a festa de Hanukkah, uma festa judaica que celebra luzes. Então, a gente já iniciou ontem, na virada do pôr do sol, primeiro dia de Hanukkah, onde a gente comemora milagres, vitórias, recebe uma influência a mais de alegria. Aqui na nossa casa, nós já recebemos essa porção ontem à noite. De que maneira? Meditando no Senhor, parando no pôr do sol e olhando para a grandeza que é esse nosso Deus, olhando para a luz, olhando para a luz que ele emana todo o tempo, captando essa luz, comemorando essa luz. Como que a gente comemora uma coisa que a gente não vê? Isso é para loucura total. Sim, isso é para loucura total, para quem crê que existe essa influência e que a gente pode recebê-la. E se você crê que existe a influência, que você pode receber, que você para receber, você recebe. Assim foi conosco e nós estamos muito felizes com isso. Muito felizes com isso. Com essa influência dessa festa que vai trazer ainda mais potência para isso que eu trouxe para vocês. Algo pode acontecer e ser o seu da noite para o dia. Você pode, para quem está solteiro, você pode encontrar alguém especial essa semana e abra para isso. Você pode encontrar um negócio novo essa semana que vai dar uma mudança de vida drástica. Você pode receber propostas de trabalho que vai dar uma mudança drástica na vida de vocês. Fiquem atentos a esses sinais, percebam esses sinais. É Deus entregando para nós uma nova forma de viver, olhando para o que Ele tem para a semana. O que Deus fala conosco através da própria palavra dele para a nossa semana. Qual é a influência semanal? A influência de quê? Que Deus está dizendo. Porque há muito tempo já se tem essa divisão semanal da leitura da palavra. E muitas pessoas, ao mesmo tempo, no mundo inteiro estão lendo a mesmíssima coisa. Isso se chama organização. Nosso Deus é um Deus organizado, isso é muito legal. E eu sou muito grata pela ideia que Deus colocou no meu coração de compartilhar com vocês aquilo que eu vou estudando e vou aprendendo. Então vamos orar para que nós possamos estar com o nosso recipiente bem alinhado com Deus. Aqui no Instagram, a gente não grava as orações aqui, a gente fica aqui no Zoom. Se você quiser acessar também as orações, vem pro Zoom. Você tem um momento de comunhão aí com outras mulheres também. Eu fico por aqui, aqui no Instagram. Beijo para vocês, a gente continua aqui no Zoom. Deixa eu só compartilhar aqui. Mudou o Instagram? Fez sentido que eu compartilhei com vocês, gente. Tem um outro detalhe que eu não quis trazer ali, que é um detalhe do Midrash, que fala assim, quando ele é exaltado, quando José é exaltado, o Faraó diz, ó, esse cara vai ser o meu novo, né, o meu vice-rei e tal, não sei o quê. O trono do Faraó, isso conta o Midrash, tá? O trono do Faraó, ele era num lugar onde tinha 70 degraus. E aí vocês não precisam acreditar em mim, é o Midrash que está contando isso. 70 degraus. E aí os ministros deles só podiam chegar nesse lugar se falassem 70 línguas. E José ficou lá embaixo, ele não pôde subir os degraus porque aparentemente ele não falava nenhuma outra língua, não seja, no caso, a língua deles, o hebraico, não sei que língua que ele falava, a língua santa, hebraico, e mais a língua do Egito. E aí Deus visita ele, os anjos visitam ele à noite e capacitam ele com essas 70 línguas. E aí, porque daí os ministros reclamam, dizem, não, como é que você vai colocar um cara para administrar que não sabe falar todas as línguas? E aí ele, não, então eu vou testar ele amanhã. E daí ele chega no outro dia e começa a falar em fenício, em não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele responde
Deus capacita ele com essas 70 línguas e chega lá no topo da escada. Ele fala com o faraó em hebraico e o faraó não sabe falar hebraico, não sabe falar a língua santa. E aí o faraó diz assim: me ensina essa língua aí. Só não conta para ninguém que eu não sei falar. Por quê? Porque falar uma palavra que vem cheia de Kedushá demanda méritos. Nós tenhamos méritos. O que que é mérito? É dedicação, gente. Eu quero, pai, eu quero muito que na minha boca esteja a tua palavra, que na minha boca esteja essa santificação de quem tu és, que eu possa revelar o teu nome. Eu acho isso sensacional. Mas é uma historinha do Midrash, uma historinha do Midrash do meu filho, Midrash para crianças. Achei muito legal. Traz assim, traz imagens na nossa tela mental de um trono. Vamos orar? Se vocês querem complementar alguma coisa, vocês complementem, vocês orem também, fiquem à vontade para falar com o nosso Senhor. Bom, eu vou iniciar. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de comunhão com todas essas mulheres. Muito obrigado pela expansão que o Senhor está fazendo no Instagram, para buscar mais pessoas recebendo o teu nome, a tua palavra, recebendo mais de quem tu és. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos renova a cada segunda-feira. O Senhor nos renova para mais um tempo de experiências com o Senhor. Somos gratas, Pai. Nós queremos declarar em alto e bom som, somos gratas a Ti, Pai. Somos gratas pelo fato de podermos respirar e os nossos pulmões estão funcionando. Somos gratas, Pai, por abrir os olhos ainda deitadas. Somos gratas, Pai, porque o Senhor nos coloca no eixo para levantar. Somos gratas pela temperatura, pelo clima, pelo ambiente, por tudo aquilo que são os nossos milagres diários. Somos gratas, Pai, porque o Senhor nos veste, a todas nós, com grande abundância. Com grande abundância, o Senhor nos sustenta todas as manhãs, todos os dias, de manhã ao meio-dia e à noite. Quão boa é a nossa parte, Pai, somos e estamos seguras em nossos lares. Somos gratas, Pai, porque podemos ouvir de Ti. Somos tremendamente gratas, Pai, pela liberdade de expressão que temos, que podemos nos comunicar. Senhor, nós agradecemos pelos meios de comunicação. Somos gratas, Pai, pelo milagre da comunicação. Somos gratas por falar aqui no Rio Grande do Sul e a minha voz ser alcançada em lugares muito distantes, em questões de segundos. Somos exatamente como esse José, exaltado do pó, em questões de segundos. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul e pessoas dos Estados Unidos me ouvem. Quão grande e próspera é a vida que o Senhor nos proporciona. Eu te agradeço, Pai, por poder ouvir as minhas irmãs a falarem do teu nome, exaltarem teu nome em todos os lugares da tua criação. Eu bendigo ao teu nome. Eu bendigo ao teu nome. Eu clamo para que a minha alma, no mais profundo dela, bendiga o teu nome. Bendigo ao teu nome, Pai. Graças eu te dou pela tua paternidade conosco, porque o Senhor se revela a cada dia mais e mais paterno, mais e mais cuidador. Eu te agradeço pela casa que a gente vive, Pai. Eu te agradeço pelos nossos animais. Eu te agradeço pelos frutos. Quão tremenda é a sua obra. Quão grande pintor tu és. Que maravilhas o Senhor faz todos os dias. Eu te peço, Pai.
em nome do seu Filho Jesus, que os olhos das minhas irmãs sejam abertos, que os ouvidos sejam desobstruídos para que elas possam ouvir o teu som em todas as bocas, que elas possam se perceber amadas no fundo do poço, que elas possam se regozijar, Pai, nessa semana de alegria, que elas possam ser como Yosef, exaltadas, que o sucesso repentino de cada uma delas seja estabelecido pelas tuas mãos, porque elas reconheceram o Senhor. Aonde quer que elas estejam, elas reconheceram o Senhor, reconheceram a tua mão, o teu nome nas prisões, nos exílios, nas solidões, na sensação de escassez, que as sensações no sistema nervoso delas possam ser reconfiguradas essa semana. Eu te agradeço porque o Senhor já reconfigurou todas elas. Eu te agradeço porque o Senhor já colocou elas com os ouvidos atentos a essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. Quão boa é a nossa parte. Quão fácil é o que nos coube em sorte. Nós te amamos e exaltamos o teu nome nessa manhã. Bendizemos o teu nome todos esses dias de Hanukkah, todos esses dias em que a tua luz, a tua grande luz está disponível para nós, que nós possamos, mulheres, que nós possamos parar e perceber a luz do Pai aquecendo nossa casa, nosso corpo. Que essa luz, que esse amor se expanda através de nós e que os nossos esposos, os nossos namorados, os nossos supervisores, ao nosso entorno, a nossa parentela nesse final de ano, perceba a luz do primeiro dia, a hora H-Luz, através de nós, que nós sejamos inundadas, Pai, do teu amor. Capacita-nos, Pai. Capacita-nos a receber mais de ti. Alarga as nossas tendas, alarga o nosso recipiente. Nós queremos que o Senhor nos alargue com todo o preço que isso custa. Senhor, que toda dificuldade que cada uma passe seja despertada a consciência delas de que é o Senhor, de que é o Senhor, que não há outro além de ti, não há outro além de ti. Pai, eu te agradeço por mais um tempo de comunhão. Eu te agradeço, Pai. Recebe a nossa oração, recebe a leitura de salmos publicamente como uma oferta agradável. Recebe a nossa comunhão entre mulheres. Eu te agradeço pela vida de cada uma dessas mulheres, seus esposos, seus filhos, seus namorados. Que eles sejam agraciados, Pai, com o teu amor. Um louvor por Davi. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. E abençoarei teu nome para todo sempre, todo dia eu te abençoarei e louvarei o teu nome para todo sempre. O Senhor é grande e muito louvado, e sua grandeza está além de investigação. A sua grandeza está além de investigação, Pai. Cada geração enaltecerá teus atos para a próxima e falará de teus atos poderosos. Assim, debaterei a glória esplendorosa do teu poder e tuas obras maravilhosas. Elas falarão da tua temível força. Eu relatarei tua grandeza, elas expressarão a recordação de tua abundância, a tua abundante bondade e cantarão exultantemente a tua retidão. Gracioso e misericordioso é o Senhor, lento para se irritar e grande em benevolência. Quão grande é a tua benevolência para conosco, Pai. O Senhor é bom para todos e sua misericórdia está em todas as suas criaturas. Todas as tuas criaturas te agradecerão, Senhor, e teus devotos te abençoarão. Da glória do teu reino eles dirão e da tua força falarão, para informar os seres humanos de seus atos poderosos e o glorioso esplendor do seu reino.
Teu reino é um reino que atravessa todas as eternidades e teu domínio está em cada geração. O Senhor suporta todos os caídos e endireita todos os curvados. Os olhos de todos olham para ti com esperança, e tu lhe dás o seu alimento no seu tempo apropriado. Tu abre tua mão e satisfaz os desejos de toda coisa viva. Potea et yadeha, umas bielehor haraton. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e magnânimo em todos os seus atos. O Senhor está próximo de todos que clamam por ti. A todos que clamam por ti, sinceramente, ele faz a vontade daqueles que o reverenciam e ele ouve seus gritos e os salvas. Pai, que todas nós possamos te reverenciar, para que o Senhor possa inclinar os seus ouvidos e ouvir os nossos gritos. Ouvi, Senhor, o nosso clamor. O Senhor protege todos os que o amam, mas todos os perversos ele destruirá. Que minha boca declare o louvor do Senhor e que toda a carne abençoe seu santo nome para todo sempre. Que a boca das mulheres do jardim de oração, seus filhos, seus parentes, declarem o louvor do Senhor nos seus lábios. Toda a carne abençoe seu santo nome. Bendizemos o teu nome, abençoamos o nome de Deus para todo sempre. Abençoamos em nome de Jesus o nome de Deus para todo sempre, o nome que é eterno, que é vivo, que é abundante em misericórdia, que é temível, que realiza maravilhas, que é misericordioso conosco todos os dias da nossa vida. Te damos graças, Pai, porque a riqueza das suas obras no nosso corpo físico é esplendoroso. Te dou graças porque no meu sangue corre ouro, corre ouro. Te dou graças, Pai, porque a sua abundância para conosco é incontável, é imensurável. Te dou graças, Pai, porque todas as coisas cooperam para o bem. Te dou graças, Pai, porque os nossos olhos estão sendo abertos, a nossa pineal está sendo aberta. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor nos eleva aos lugares santos diante de Ti. O Senhor nos eleva como elevou José, 70 degraus acima. Pai, eu te agradeço pelos 70 degraus acima dessa sessão. Eu te agradeço, Pai, pelo refinamento no nosso caráter. Eu te agradeço pelo tempo de exílio, que a nossa alma, que essa porção da nossa mente estava cativa. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço pela permanência no Egito. Eu te agradeço, Pai. Te agradeço por permanecer nesse lugar, por viver nesse lugar, exaltando e revelando o teu nome. Eu te agradeço, porque nós somos elevadas a Safenato Paneia, aqueles que revelam o teu nome, aqueles que revelam o teu nome no oculto, Pai, uma sensação ruim. Capacita-nos com mais alegria nesse dia, Pai. Que todas aquelas que estão em alegria declarem o nome do Senhor para todas nós. Aonde eu percebo falta, que eu olhe e agradeça. Muito obrigado pela falta, Senhor. Muito obrigado pela escassez. Muito obrigado pelas brigas no nosso lar, na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos esposos. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos por todos os exílios que nós já vivenciamos e os próximos que viveremos, pois sabemos que é a mão do Senhor em todos os nossos momentos. Não há separação. Eu sou grata por ter a união contigo, Pai. Eu sou grata por vivenciar cada dia mais aquilo que Cristo falou, que sejamos um, assim como o Senhor é um com Cristo, que sejamos um contigo, Pai. Que nós possamos caminhar para o alvo, capacita as nossas pernas para caminhar para o alvo, prosseguindo para o alvo, prosseguindo para o alvo, que na nossa tela mental tenha o teu nome escrito, para que possamos meditar em Ti, que as nossas almas sejam despertadas do fundo do poço essa semana, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, em nome de Jesus eu digo a Ti em alto e bom som,
que todas nós te amamos, te honramos, te respeitamos e queremos, ansiamos por mais de ti no nosso meio, mais do teu amor no nosso meio, mais da tua mão poderosa em nosso meio. Declaramos a nossa própria alma. Bendigo a minha alma ao Senhor. Bendiga, abençoe ao Senhor. Abençoe ao Senhor. Diga, Senhor, eu te abençoo. Eu te abençoo. Que haja metanoia na nossa mente, que haja mudança de mentalidade. Eu te abençoo, Pai. O teu nome é santo. Teu nome é santo. E o teu nome santo pode estar nas nossas bocas. Eu te abençoo, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. A todo tempo revela os milagres que são vistos como pequenos para cada uma, Pai, para cada uma nessa semana. Que o milagre de Hanukkah permaneça em nossa vida, presente, latente, pulsante, transbordante durante essa semana. Grandioso, assim como já está, mas que todas nós possamos ver e ouvir mais de Ti essa semana. Graças eu te dou por esse tempo de oração. Se alguém quiser continuar, abra seu microfone e continue. Muito bom, muito gostoso estar com vocês. Se vocês quiserem, estamos em Miniam. Qual foi o salmo que eu li? O salmo 145. Há quem diga que esse salmo é bem bom de ler de manhã e à noite, o salmo 145. Estamos em Miniam, estamos em mais de 10 pessoas. Os decretos que são lançados nesse tempo são muito valiosos. Declaramos as bênçãos do Senhor na nossa casa, declaramos o amor do Senhor na nossa vida, no nosso casamento. Amém? Amém. Pode falar, Carol. Vocês me ouvem? Sim. Muito boa essa palavra, Sheila. Muito importante. Essa semana eu estava conversando com a minha filha, com a Duda, a respeito do quanto nós que não temos família crente, né, totalmente. Meu marido, por exemplo, ele não é um homem convertido. O quanto nós somos vitrine da palavra. Isso é uma responsabilidade muito grande. Exatamente isso que a Sheila falou acerca do nome que foi dado a José por ele ter revelado o Senhor a Faraó. Não será que a gente revela o Senhor na nossa casa? E eu estava conversando isso com a Duda e eu falei, Duda, isso traz para a gente um lugar de responsabilidade muito grande, porque a partir do momento em que eu aceito a Cristo, não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Que Cristo vive na gente. Qual é a vitrine que a gente coloca para o mundo, né? A gente falou de maridos, no caso do meu marido, mas para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, né? O que que a gente está revelando do Senhor? Então, isso me fez pensar muito sobre isso. Nesse fim de semana, eu passei uma situação muito difícil no meu trabalho, muito difícil. E eu fiquei pensando também da forma como nós buscamos o Senhor, porque José, por exemplo, que estava numa prisão, né? Como que você buscaria o Senhor numa prisão? Como você buscaria o Senhor numa dificuldade, né? Normalmente a gente pensa, Senhor, me ajuda, me tira daqui, Deus. Ai, meu Deus, eu estou numa prisão, me tira daqui, Senhor, me tira daqui. Ai, eu fiquei pensando, Senhor, mas eu que te botei aí. Quem que eu vou tirar você daí, tá louca? E eu achei isso fantástico, porque, inclusive, com as leituras, né, do livro da gratidão, esse fim de semana eu orei para o Senhor assim, Senhor, o que que eu preciso ver? E Ele me mostrou tudo. Eu falei, Deus, o Senhor me permite viver isso para eu enxergar isso, isso e isso. E pensem em vocês que foi só sobre trabalho, porque não foi. Foi uma situação no trabalho que ele me ensinou algo na minha vida pessoal, no meu trato com os outros.
E eu falei, Senhor, eu te louvo porque o Senhor é grandioso. Eu passei todo esse nervoso, mas eu te vejo. Mas obrigada, eu enxergo o quanto eu sou controladora, eu enxergo o quanto eu quero fazer as coisas do meu jeito, eu enxergo, Senhor, que eu estou aqui lutando de baixo para cima, eu enxergo lugares em que eu preciso do teu toque, Senhor, eu estou aberta, entra aqui e toca, eu passo esses nervosos, quanto que eu tiver que passar, mas quebra todo porcentinho que seja 0,0000 que tiver de orgulho, quebra, me esvazia. E ali eu pensei, será que a gente está buscando o Senhor da forma correta? Será que eu agradeço a prisão? Será que eu agradeço o deserto? Será que o maná é suficiente? E eu pensei muito a respeito disso, me veio Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí, só que olha que o escritor de Hebreus fala logo em seguida. Ele está falando sobre grandes nomes da fé, né? Ele fala de Abraão, fala de Jacó, fala de Isaac, e ele fala de Enoque, ele fala o seguinte, que todo mundo que se aproxima de Deus deve crer. Não sei como é que está na sua Bíblia, mas nas minhas duas está deve crer e tem que crer que ele existe, ponto. E segundo, que ele é o recompensador dos que seriamente o buscam. O Senhor recompensa aqueles que o buscam. Como que eu busco o Senhor? Será que eu consigo olhar e dizer assim, estou vivendo um processo, a prisão é o meu processo? José não se tornou o vice-faraó, faraó Kids, faraó Júnior, da noite para o dia. Ou melhor, vamos entender, ele se tornou sim, da noite para o dia. Porém, houve um processo, como a Sheila bem falou. O sucesso é processual. E o que foi processo? Prisão. Ele foi, como se fosse, vamos dizer assim, hoje, indiciado por abuso sexual. Pensa, como é que José devia ter sido atacado em si por um sentimento de injustiça. Mas eu não fiz nada, eu não fiz nada. Fez sim, fez. Ela tá aqui mostrando, fez sim. E foi para prisão. Nunca fez absolutamente nada. Foram todas acusações injustas. E ó, vivendo aquilo tudo. E ali suportando o Senhor. A gente não tem muitos detalhes da forma como José se reportava. Porém, a gente entende que era a mão do Senhor. Então, houve um processo, desde aquele José fofoqueiro, queridinho do papai, né, até um homem que se assentou no Senhor, permaneceu no Senhor, que tinha governo espiritual. E a gente está vivendo esse processo. O Senhor, ele é o recompensador dos que seriamente buscam. José foi recompensado. Perto de quanto? 30 e poucos anos? Pensa, ele saiu da casa do pai com o quê? 14, 15? Olha o processo, quantos anos de processo. Será que eu suportaria uma acusação sexual, de abuso sexual, uma prisão, ser vendido como escravo? Foi vendido como escravo ainda pelos seus tios-avós. Olha só, a treta da família. Os ismaelitas que compraram ele. Então a gente pensa, meu Deus, será que eu vivo esse processo e eu consigo, nesse processo, louvar o Senhor? Eu consigo, nesse processo, ser uma vitrine do Senhor? E eu consigo, nesse processo, revelar o Senhor? Faz a gente pensar muito, né? Essa história de José e essa paraxá. Qual vai ser a nossa Miquetes? Miquetes, Sheila? Miquetes? Quem seremos nós no fim? Obrigada, Sheila, por essa palavra. Quinta-feira a gente continua ainda falando um pouquinho mais sobre ela. Tem uma parte aqui que fala, que dá uma pista para a gente de como José vivia dentro da cadeia, né, na paraxá anterior. Que diz assim, no Gênesis 40, 6. Gênesis 46. Quando os companheiros de prisão do José tiveram sonho. Aí quando José veio a eles pela manhã, ele viu que eles estavam deprimidos. Ele perguntou aos cortesãos do faraó, que eram seus companheiros de prisão na casa do seu senhor, dizendo:
por que que as suas faces estão tão apreensivas hoje? Tipo, imagina, as pessoas estão lá no buraco da cadeia, sem janela, não tem janela, é um buraco escuro. Ele vem com o seu, vamos imaginar que ele tá com um lampiãozinho, né? Ele vem com o seu lampiãozinho e diz assim: Ô, gente, por que vocês estão deprimidos hoje? Que isso? Ânimo, vamos, bora! Alegria, disposição. Tipo, oi? Se eles estão, e se ele está perguntando para os outros, para modo que os outros estão deprimidos, é porque ele não vivia deprimido dentro da cadeia. Ele estava na agitação. Tipo assim, gente, por que vocês estão deprimidos? O que que tá rolando aí? Ah, eu tive um sonho que eu não posso interpretar. Não tem problema, Deus interpreta para nós. Fala aí o sonho que Deus vai interpretar. Ou seja, dentro do Poço Fundo, temos uma ideia de como ele vivia lá. Ele não vivia mal. Ele estava só no. Não sei se tinha música, mas eu creio que tinha. Na cabeça dele tinha. Tinha. Porque ele tinha toda a lembrança. Ele tinha toda a lembrança do pai e de tudo aquilo que o pai ensinava para ele. Gente, eu chorei tanto na leitura porque essa paraxá, ela termina num ápice. Se vocês leram, vocês viram. Ela termina num ápice, é impossível não ler a próxima. Termina no ápice de José com os irmãos, e José fazendo um teste com os irmãos para ver se os irmãos querem matar ele, etc e tal. E aí, para assim. Eu pensei, não, não é possível, termina, eu preciso ler o resto. E a paraxá da semana que vem é tão legal, tão legal. Eu não vou dar spoiler. Leiam a dessa semana e avancem para a semana. Eu chorei na da semana que vem. Eu entrei totalmente dentro da Bíblia como uma história nessa hora e pensei, gente, que incrível a da semana que vem. Incrível. Só tenho isso para dizer. Eu tô louquinha nessas leituras. No meu devocional, na minha leitura pessoal, eu tô no final de Juízes. Na verdade, comecei Ruth já. E no final de Juízes tem aquele relato da concubina que foi cortada em 12 pedaços e enviada. E, cara, quem mandou começar a pesquisar isso, gente? Tem coisa que a gente começa a ler que você vai cada vez mais para dentro e você fala, meu Deus, o quanto que quem o Senhor é revelado através da palavra. E aí eu começo a ler isso, né, principalmente também nos estudos da Paraxá, e a gente vê, cara, será que eu busco o Senhor a partir dos meus problemas, das minhas dores, das minhas feridas, ou eu busco a Ele a partir de quem Ele é? E o que que a palavra fala? Ele é o recompensador dos que seriamente o buscam. Ponto. Aí eu falei, caramba, isso ficou na minha cabeça assim, sabe quando fica assim, ó, vamos pica-pau? Que tá, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E juntando com as paraxá, que eu falei com a Sheila, chegou quinta-feira, eu vou começar a falar desse paraxá, para a gente poder trazer uma unificação, né? Acho que é a unificação. E então, só que eu faço o devocional, né, lendo o Velho e o Novo Testamento. Aí pensa, me pega esse negócio de Juízes e o Novo Testamento, eu tô lendo Revelação, comecei, tô no capítulo 3. Aí a cabeça fica como? Fica assim, né? Dá um nó muito louco. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, mais do que ler como histórias, como coisas que aconteceram, é a gente tentar observar o significado profundo e como que esse significado afeta a nossa vida hoje, onde a gente está vivendo, na linha que a gente vive da eternidade, que a gente vive nessa linha. A gente está num sistema, mas a gente vive nessa linha. Então, a gente entender o quanto isso nos afeta. Olhar e falar assim, eu, José, quem sou eu, José? Sabe? Não sei vocês, mas eu entro lá em todo mundo. Eu tento até na concubina que foi cortada em 12. Eu quero entender por que está ali na palavra. É para mim. Mas em que sentido isso me afeta? Em que sentido isso afeta o meu relacionamento com o Senhor? Em que sentido isso me afeta o meu relacionamento com outros?
Como que isso muda a minha vida em casa? Como isso muda a minha vida quando eu falo com o porteiro de manhã, dou bom dia para ele? Como isso muda com aquela colega de trabalho, né? Trazer essa aplicação para a nossa vida. Como isso muda meu relacionamento com o Senhor? Como eu olho o Senhor a partir disso? Que faceta do Senhor se revela nisso? Para a gente buscar o Senhor de forma séria, olhar e falar: Senhor, o Senhor é isso aqui nessa história, eu vejo essa parte sua e eu te louvo porque o Senhor é isso. E eu vejo isso acontecendo na minha vida, na vida das minhas irmãs. Isso é muito poderoso. É só isso que eu queria compartilhar dessa bugada. Sônia também bugar, eu bugo muito, gente. Tem hora que eu fico assim, ó. Tem hora que eu tô assim parada aqui nessa minha mesinha aqui na varanda, né? Aí eu fico parada assim. Aí minha filha bate no vidro. Mãe, tá tudo bem? Eu, oi? Tô em outro lugar. Falo, tá tudo bem. Aí daqui a pouco eu levanto, venho por aqui para fora, que esse bando de árvore que tem aqui. Começo a orar, falar com o Senhor. Eu fico pensando, gente, se os vizinhos, ainda bem que não tem de frente, tem só de lado. Olhavam e falavam assim, tá muito louco. Eu falo, que bom, porque pro mundo a gente é doido. E é isso aí, a palavra já falava que as coisas do Senhor é loucura, né? Pro sistema. Então tá tudo certo. Para quem não tá, eu quero só pregar mesmo, para conhecer o Cristo. Então tá tudo certo. Mas isso é muito bom, a gente poder trazer para a nossa vida e ser transformado. É aí que a palavra é poderosa. Senão a Bíblia é só um livro. Mas quando ela toca você e te transforma, ela é a palavra de Deus. Aí ela é a palavra de Deus. É muito poderoso. É isso, gente. Senão daqui a pouco fala até 10. Gratidão, gente. Vamos encerrar aqui. Já já eu volto com a nossa porção do livro também às 8h30, tá bom? Beijo. Até.